Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17, diz a palavra de Deus. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que alguns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. Até aqui. Uma das principais características do ser humano é a curiosidade. O ser humano, ele é curioso por natureza. E quando nós observamos o ser humano, nós percebemos que tudo o que é novidade atrai o ser humano. Tudo que é novo chama a atenção das pessoas e lhes atrai. E quando nós olhamos no contexto espiritual, nós percebemos que isso não é diferente. Nós percebemos que no contexto espiritual a coisa acontece exatamente da mesma forma. E os povos judeus, os povos semitas, descendentes de Sem, que era o filho de Noé, eles eram um povo que tinha uma relação muito próxima com Deus, desde tempos longínquos, quando Deus os fez herdeiros da sua promessa através de Abraão. E era um povo que tinha uma relação espiritual com Deus, pois se Deus é espírito e Ele nos chama a viver uma realidade diferente da realidade física e natural, se Deus nos chama para vivermos na esfera em que Ele vive, naturalmente, Ele nos chama a vivermos também uma realidade espiritual e uma relação espiritual com Ele. E aqueles povos tinham uma longa experiência com Deus, aqueles povos tinham um tempo de caminhada com Deus, e o seu relacionamento com Deus foi, sem sombra de dúvidas, um relacionamento um tanto quanto conturbado. Nós conhecemos o que o texto sagrado nos diz sobre a história dos judeus, e a Bíblia nos mostra que em muitos momentos eles devotaram a sua vida a Deus, eles entregaram de fato tudo de si para Deus, mas em alguns momentos da sua vida eles esqueceram completamente de Deus. Eles se entregaram aos seus próprios prazeres, aos seus próprios desejos, às suas próprias vaidades, e isso os afastava de Deus. E esse relacionamento intermitente com Deus, ele durou por muito tempo. E Deus então resolveu tratar com o povo de uma forma mais clara, mais direta, mais absoluta e definitiva. E em tratar com o povo de uma forma mais direta e definitiva, Deus envia o seu mensageiro, João, aquele que clama no deserto, para anunciar a vinda do seu filho, para anunciar a vinda do Messias. E a Bíblia Sagrada diz que quando João começa a pregar o Evangelho e começa a batizar na região do Rio Jordão, a Bíblia diz que toda a Judeia, Jerusalém e todas as aldeias circunvizinhas do Rio Jordão vão até João Batista para ouvir a sua mensagem, para ouvir a sua pregação, e muitos ali recebiam o seu batismo. Isso demonstra, e esse texto sempre me chamou a atenção, porque esse texto sempre me fez pensar o que João Batista tinha de especial, o que João Batista tinha de diferente para atrair tanta gente para ouvir a sua mensagem, para atrair tanta gente ao seu batismo. E olhando para o texto, eu percebo que o que ele tinha era algo que as pessoas não estavam acostumadas. Ele trazia uma novidade que não deveria ser para aquelas pessoas novidade, pois Deus já havia ao longo do tempo demonstrado qual era a sua vontade e qual era a sua palavra. Mas a mensagem de João
para aquela geração é uma novidade, porque aquele povo já não tinha mais um relacionamento espiritual com Deus. E todas as vezes que o povo se afasta de Deus, ele perde a ciência, a noção de quem Deus é. E Deus se torna para as pessoas um ser desconhecido. Deus se torna para as pessoas um ser com quem não se relaciona. Deus faz-se ou transforma-se ou é transformado pelas pessoas quase que em um mito. E um mito é algo inexistente, um mito é algo criado. O mito é uma verdade inventada. O mito não é real. E Deus foi feito para aquelas pessoas, em muitos momentos, quase que um mito. E quando João traz a sua mensagem, naturalmente aquilo balança a estrutura daquelas pessoas, porque para eles aquilo é uma novidade. Eles estão falando do Deus que sempre se relacionou com eles, mas para eles é uma novidade. E olhando o texto bíblico, eu percebo algo que eu ainda não tinha notado, ainda não tinha prestado atenção. Mas ao chegar a esse versículo específico, eu percebo que quando Jesus está em uma certa casa, está pregando, após a pesca maravilhosa, e após uma cura de um leproso, a Bíblia Sagrada diz que vão até Jesus toda a Galileia, a Judeia e Jerusalém. Basicamente aquilo que a Bíblia Sagrada diz a respeito de João, a Bíblia diz a respeito de Jesus. A terra de Israel era dividida em 3 partes: Galileia, Judeia e Samaria. Samaria não se relacionava bem com os demais por questões ou diferenças religiosas. Eles tinham conflitos religiosos. Mas a Galileia, embora não fosse a parte mais religiosa, mas criam em Deus. Também tinha a Judeia, que era a parte religiosa, onde ficava Jerusalém, que era a sede da fé. Jerusalém, que é a capital mundial da fé. Jerusalém, que é a cidade do grande rei. E a Bíblia Sagrada não, em poucos momentos, nos fala de pessoas vindo da Galileia, de várias aldeias e de várias cidades, para Jerusalém, para celebrar a sua religião em Jerusalém. E a Bíblia agora diz que estão ali com Jesus a Judeia, a Galileia e Jerusalém. Essas pessoas vão até Jesus porque a mensagem de Jesus para eles também é algo novo. João Batista implementa a mensagem de arrependimento e Jesus dá sequência à mensagem de João. E quando João prega e João é preso, ele diz: a minha missão acabou. O que eu tinha que fazer era anunciar, endireitai as veredas para o caminho do Senhor, endireitai as veredas para o Senhor passar. A minha missão está completa. Eu não sou noivo, e disse a vocês muitas vezes, mas eu sou amigo do noivo. O noivo é Ele, e a noiva pertence a Ele. E a partir daquele momento Jesus se torna o centro, Jesus se torna o profeta, Jesus se torna a referência. E consequentemente as pessoas que devotavam atenção a João, na sua grande maioria, agora devotam a sua atenção a Jesus. Eles se voltam para Jesus. E aqui o texto diz que as pessoas vão a esta casa onde Jesus está. A Bíblia não identifica qual é a cidade que Jesus está. A Bíblia não identifica de quem é a casa onde Jesus está. A Bíblia simplesmente diz que Jesus ali estava e estava ensinando. E enquanto Jesus estava ensinando, a multidão está em volta de Jesus, mas a Bíblia faz questão de mencionar que estão ali também os que vieram de todas essas regiões, que são fariseus e mestres da lei. E os fariseus e mestres da lei, não é segredo para ninguém que eles eram uma ferrenha oposição contra Jesus. Eles nunca pararam para ouvir Jesus de fato. Eles nunca pararam para dar atenção à mensagem de Jesus. Eles nunca levaram a sério a mensagem de Jesus. Mas eles estão ali. E com certeza eles são os primeiros, porque eles são os mais excelentes, eles são os mais importantes. E até mesmo as pessoas, com absoluta certeza, quando eles vão chegando,
Se já há algumas pessoas ali para ouvirem Jesus, as pessoas vão dando passagem para eles, vão dando espaço, eles vão adentrando a casa, e com certeza Jesus está no centro, e eles estão em volta de Jesus, eles estão sentados nas primeiras filas, eles são aqueles que estão mais próximos de Jesus, para ouvir o que Jesus tem a ensinar, para ouvir o que Jesus tem a falar, e os demais estão em volta. Mas o que leva aqueles homens a irem dar atenção à mensagem de Jesus, a irem ouvir o que Jesus tem a ensinar, sendo que eles já tinham a sua fé, eles já tinham a sua religião, e eram inflexíveis nisso, eles não estavam dispostos a abraçar uma nova fé, eles não estavam dispostos a largar os seus preceitos, as suas normas, as suas regras, eles não estavam dispostos a absolutamente nada. Então, o que os faz ir até Jesus? E a Bíblia faz questão de mencionar que eram muitos e de todas as regiões que estão ali, exatamente pela novidade da mensagem, mas pela sua curiosidade em saber o que Jesus tem a ensinar. E quando eu olho para esse texto, eu percebo que no nosso tempo, nos nossos dias, a nossa geração não é em nada diferente dessas pessoas, porque há muitos que estão indo ouvir a mensagem de Jesus apenas por curiosidade. Há muitos que não estão dispostos a largar nada, há muitos que não estão dispostos a dar uma guinada na sua vida, há muitos que não estão dispostos a levar a sério aquilo que Jesus tem a falar, mas por curiosidade, eles querem ouvir o que Jesus tem a dizer. Observe, quando inicia-se um trabalho, a tendência é que muitas pessoas frequentem para ver como é a música, como é o estilo de pregação do pastor. As pessoas têm curiosidade de saber como é, mas essa frequência não perdura por muito tempo. A frequência vai acabando. Por quê? Porque muitas pessoas são apenas curiosas, são os curiosos da fé. Será que no nosso meio existe essa realidade de alguns que apenas são curiosos, de alguns que não estão realmente preocupados com o que Jesus tem a ensinar e não creem que a mensagem dele pode de fato transformar as suas vidas? Não estão interessados em aplicar essa mensagem às suas vidas e fazer dessa mensagem o seu manual de vida, a sua norma de vida. Será que ainda existem pessoas desse tipo entre nós? Eu preciso dizer para você que pessoas assim sempre existiram e sempre existirão. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus, ele é um homem tão poderoso, Jesus, ele é um homem tão sedutor, que ele atrai até quem lhe odeia. Até quem odeia tem que reconhecer que ele tem algo especial. Até quem odeia tem que reconhecer que ele tem algo excelente. Até quem odeia tem que reconhecer que ele tem algo diferente, que ele não é um ser comum, que a sua mensagem não é uma mensagem comum, que o poder que emana dele não é aquele poder que as pessoas estão acostumadas, um poder fajuto, um poder enganador. Ele é genuíno, ele é sincero, ele é puro, ele é verdadeiro. Ele atrai até aqueles que lhe odeiam. E você, como discípulo dele, será que também não é assim na sua vida? Há pessoas que te odeiam, te detestam por ser crente, mas querem saber a tua opinião sobre isso, querem saber a tua opinião sobre aquilo, porque sabem, ainda que não reconheçam, sabem que você não é como os demais, sabem que você é diferente, sabem que em você há algo especial, e que, por mais que não queiram se submeter àquilo que você tem a falar, àquilo que você tem a ensinar, sabem que o que sai de você vem de uma fonte superior, vem de uma fonte poderosa, vem de uma fonte que é transcendente, não faz parte do mundo natural. Porque se assim fosse, você não teria a mínima importância para essas pessoas. Será que você consegue compreender que a mesma conduta que havia no Filho de Deus, que o mesmo peso e responsabilidade que havia sobre o Filho de Deus, continua sobre os filhos de Deus?
Com você é exatamente a mesma coisa. E por mais que pessoas te odeiem, elas sempre vão querer te ouvir. Elas sempre vão querer saber o que você pensa. A pergunta que eu faço é: e quando elas quiserem saber o que você pensa, o que você tem a dizer a essas pessoas? Quando essas pessoas quiserem saber a tua opinião sobre alguns fatos, será que a tua opinião, a tua ideia, a tua mentalidade coaduna-se com a mentalidade de Deus, com a ideia de Deus, com os planos de Deus? Será que a sua vontade está alinhada com a vontade de Deus? Será que os seus interesses estão alinhados com os interesses de Deus? Será que os teus pensamentos estão alinhados com os pensamentos de Deus? Será que a tua ideologia está alinhada com a ideologia de Deus? O que as pessoas vão ouvir de você quando elas quiserem saber a sua opinião? Independente do que as pessoas estão buscando ouvir de você, você tem que ter uma mensagem sensata, poderosa, verdadeira, porque a sua mensagem tem que ser bíblica. E mesmo com essa mensagem sensata, poderosa, verdadeira e bíblica, entenda, mesmo assim, muitos não levarão a sério a sua mensagem. Muitos não se submeterão à sua mensagem. Esse é o problema. Essa é a problemática de muitos que apenas querem ouvir o que Jesus tem a dizer. Muitos que apenas ouvem o que ele fala, mas não assimilam a sua mensagem. O importante não é ouvir a mensagem, não é escutar a mensagem. O importante é assimilar a mensagem. Porque escutar qualquer um escuta, mas quando eu assimilo a mensagem, eu me identifico com ela, eu me coloco nela, eu aplico ela à minha vida, eu sei exatamente o que ela está falando sobre mim e para mim. Eu sei exatamente o que ela está exigindo de mim. Eu sei o que ela está enaltecendo em mim, e eu sei o que ela está cobrando de mim. A assimilação com a mensagem é o que está faltando a muita gente. Existem pessoas que estão assentadas, ouvindo a mensagem dia após dia, culto após culto, mas a mensagem não transforma as suas vidas, porque falta a assimilação com a mensagem. Não seja apenas ouvinte, conforme diz Tiago 1:22, mas seja praticante, assimile a mensagem. Que a mensagem transforme a sua vida, que a mensagem transforme a sua mente, que a mensagem transforme a sua conduta. Porque se assim não for, você estará perdendo o tempo. Se assim não for, você perderá toda a sua vida. E não importará quantos anos você passou assentado numa cadeira de igreja, numa cadeira num templo. Isso não adiantará absolutamente nada. Que exista em você uma assimilação com a mensagem. Estão ali pelo menos 3 grupos para ouvirem Jesus. Existem ali os que querem aprender com Jesus. Existem ali os curiosos, que querem apenas analisar, querem apenas observar. E existem ali também os que são sinceros e os que estão à procura do seu poder. Aprender é importante, mas não é suficiente. Nós necessitamos aprender a sua mensagem, mas isso não é suficiente. Não adianta eu aprender a mensagem se eu não quiser desfrutar do seu poder. Não adianta eu aprender da mensagem se eu não estiver disposto a fazer dessa mensagem o meu manual. Em que grupo você se coloca? No grupo dos que querem aprender, estão aprendendo. Aprender é algo acessível a todas as pessoas. Qualquer pessoa pode aprender ouvindo. Até mesmo os curiosos podem aprender. Você está entre os que querem aprender? Você está entre os curiosos?
Ou você está entre aqueles que querem desfrutar do seu poder? Havia ali alguém que queria desfrutar do seu poder. Havia alguém ali que sabia que não somente a mensagem podia transformar a sua conduta, o seu caráter, a sua moralidade, mas a mensagem com o seu poder poderia transformar a sua vida como um todo. E ele tem esse poder de transformar não apenas a conduta, a personalidade e o caráter do homem, mas ele tem o poder de transformar o ser humano como um todo, corpo, alma e espírito. Mas só experimenta dessa transformação quem quer, além de aprender, desfrutar do seu poder. A Bíblia Sagrada diz que estão ali em volta de Jesus os fariseus, os escribas, que são os mestres da lei, e uma multidão, e vai chegando alguns homens, carregando um enfermo, carregando um doente, um necessitado, aquele que eu não sei há quanto tempo está enfermo, eu não sei o motivo pelo qual ele se tornou paralítico, enfermo, eu não sei detalhes da vida desse homem, pois a Bíblia não menciona, mas foi alguém que no meio do seu sofrimento, no meio da sua dor, no meio da sua dificuldade, resolveu buscar ajuda nele, resolveu dar lugar à sua fé, resolveu confiar, resolveu crer que ele podia fazer. E essa pessoa vai, levada pelos seus amigos, e quando eles chegam até o ambiente onde Jesus está, uma multidão fecha a porta. Os fariseus estão dentro da casa, estão cercando Jesus. E eles tentam de todas as formas adentrar a casa, mas não é possível. E sabe por que não é possível? Porque muitos insinceros estão ocupando o lugar. Há muita gente ocupando lugar que não é sincera. Há muita gente ocupando lugar que não é verdadeira. Há muita gente ocupando lugar que não está à procura do seu poder. Há muita gente que está ocupando lugar que apenas está observando, é apenas curioso. Lá fora existe alguém necessitado, existe alguém que precisa de fato e de verdade. E lá dentro existe um monte de gente que não é sincero com ele. E aí os homens procuram meios para introduzir este homem até a presença de Jesus, para que esse homem possa ocupar o lugar que de fato e de verdade ele merece, pela sua fé, pela sua persistência, pela sua confiança. Há lugares que estão sendo ocupados por insinceros, mas Deus vai abrir espaço para que os sinceros possam adentrar a sua presença. Esse homem, conforme diz o texto, e você conhece o texto, é introduzido pelo telhado e desce até a presença de Jesus. E quando ele desce até a presença de Jesus, Jesus diz: filho, perdoados estão os teus pecados. E quando Jesus diz isso, aquilo causa um alvoroço na mente daquele primeiro grupo, das primeiras fileiras. Quem este homem pensa que é para perdoar pecados? Apenas Deus pode perdoar pecados. Isso demonstra que essas pessoas não conheciam de fato quem era Jesus. Isso demonstra o seu farisaísmo e a sua falta de sinceridade. Deus está mostrando para nós que chega a hora e chegará a hora em que os fariseus abrirão espaço. Chegará a hora que os insinceros abrirão espaço. Eu creio piamente que existem pessoas que não saem da igreja, são tiradas por Deus da igreja.
Existem pessoas que tomam a sua decisão de sair, mas existem pessoas que elas não querem sair, mas Deus as tira da igreja. E por que Deus as tira da igreja? Porque chega a hora de Deus dar o lugar a quem de fato merece. Chega a hora de Deus abrir espaço. E infelizmente, muitos, quando Deus resolve fazer uma limpeza, não passam pelo escrutínio de Deus. Quando Deus resolve peneirar o seu povo, muitos ficam nessa peneira. E Deus constantemente faz isso. E Deus insistentemente faz isso. A Bíblia Sagrada diz que dentro da igreja existe o joio e existe o trigo. E a Bíblia diz que nós não devemos arrancar o joio. Essa providência vem do alto. E Ele está fazendo. Constantemente Ele está fazendo. Insisto em dizer, existem pessoas que não saem. Existem pessoas que são convidadas por Deus a sair. São retiradas por Deus. Para que de fato, os necessitados, os sinceros, os verdadeiros, ocupem o seu lugar que lhes é devido. Os fariseus ficam escandalizados. Quem esse homem pensa que é para perdoar pecados? Apenas Deus perdoa pecados. Está cheio de fariseu. E a primeira característica do fariseu é a negativa e o questionamento. Quem ele pensa que é? Olha o ar de superioridade. Ele nem da tribo de Levi é. Ele é da tribo de Judá. Ele não é sacerdote. Nem sacerdote ele é. Com que poder, com que autoridade? Ele diz para alguém: os teus pecados estão perdoados. E ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Todo o poder. O poder de perdoar e o poder de condenar. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Isso demonstra que os fariseus constantemente estão questionando, revelando a sua soberba, revelando a sua prepotência, mas revelando que de fato e de verdade eles não são absolutamente nada do que eles pensam ou do que eles parecem ser. São homens doutos, são homens cultos. Porém, eu aprendo com essa mensagem que o conhecimento muitas vezes cega o homem. O conhecimento, naturalmente, ele deve trazer luz, deve trazer clareza, deve trazer esclarecimento ao homem. E quanto mais culto é o homem, mais esclarecido deve ser ele. Quanto mais culto é o homem, mais mente aberta deve ser ele. Quanto mais ele sabe, mais ele reconhece a sua incapacidade de saber. Ele reconhece o quanto ele precisa aprender. Quanto mais aprendemos, percebemos que não sabemos coisa alguma. Esse deve ser o procedimento e essa deve ser a conduta e mentalidade de alguém que de fato é sincero. Quanto mais aprende, percebe que não sabe de absolutamente nada. Isso não funciona para os fariseus, pois o conhecimento lhes cegou. O conhecimento lhes fazia sentir-se como donos da verdade, e a mente estava fechada para qualquer outro tipo de conhecimento. A mente estava fechada para reconhecer a verdade que havia nas palavras de Jesus, mas não apenas nas palavras de Jesus, mas na conduta, no procedimento de Jesus. Todas as vezes que você fecha a sua mente, você se torna incapaz de aprender qualquer outra coisa que seja.
A sua mente deve ser sempre aberta, porque o conhecimento, ele vai trazer de fato à sua vida luz e clareza. Mas quando você fecha a sua mente, você está dizendo: eu já sei tudo o que eu preciso saber, e não há mais brecha, não há mais espaço para um novo conhecimento. E nessa, os homens deixam de conhecer de fato a verdade. Ao fechar a mente, os homens deixam de conhecer de fato a verdade. Aquele que não apenas pregava a verdade, aquele que não apenas ensinava a verdade, mas aquele que era a própria verdade, estava diante deles. E eles diziam: quem ele pensa que é para perdoar pecados? Apenas Deus pode perdoar pecados. Pois bem, o conhecimento que aqueles homens têm os impossibilitou de conhecer Deus. Isso parece algo abstrato para você, mas se você parar para analisar, essa é a realidade de muitos. Eu não falo apenas no meio religioso, principalmente no meio científico. O conhecimento tem levado muitos a desconhecer quem é Deus e a negar quem é Deus e a cegar-se para Deus de fato e de verdade. Quando eles questionam o procedimento de liberar perdão para aquele homem, realizado por Jesus, eles estão demonstrando claramente que nem todos os homens estão dispostos a receber de fato o que Jesus tem a entregar, o que Jesus tem a ensinar. A mensagem de perdão é para todos. A mensagem de cura e libertação é para todos. Mas ela só é eficaz na vida daquele que está disposto a receber, na vida daquele que está disposto a assimilar essa mensagem. E por não receber e não assimilar a mensagem, aqueles homens deveriam morrer nos seus pecados, como o próprio Jesus tinha dito em outra ocasião: se vocês não conhecerem quem eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Será que você está disposto a receber o que Jesus tem a entregar? Ou a tua mente já vem preparada para receber o que você quer? Ou você está configurado para que acima de tudo esteja a tua vontade? Quando nós estamos dispostos a receber exatamente o que Jesus tem a entregar e a desfrutar exatamente do que Jesus tem a fazer, a sua vontade, ela se cumpre nas nossas vidas. Diante do questionamento daqueles homens, Jesus, conhecendo o seu pensamento, Jesus diz: por que arrazoais nos vossos corações, se eu tenho ou não o poder para perdoar pecados? Mas para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, eu digo: levanta e anda. Diante da ofensiva daqueles homens e diante do questionamento daqueles homens, Jesus mostra quem Ele é, não apenas com palavras, mas com ações. São as suas ações que revelam e mostram e provam quem Jesus é. São as suas ações que revelam, mostram e provam que Ele é o Filho de Deus. Não são as palavras, mas são as ações que revelam quem são os filhos de Deus. E através das nossas ações, guiadas, pautadas e debaixo da dependência de Deus, a vontade de Deus se cumpre na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. E é assim que o reino de Deus é implantado, e é assim que as vidas são curadas, é assim que as vidas são restauradas, é assim que os pecados são perdoados,
E é assim que as pessoas têm acesso a algo que os fariseus estão os impedindo de receber. Como Jesus acusou-os em Mateus capítulo 23, eles nem entravam nem deixavam os outros entrarem. Agora Jesus, com a sua atitude, não apenas com a sua palavra, mas com o seu poder, Jesus revela quem Ele é e do que Ele é capaz. Com as suas atitudes, prove quem você é em Deus e do que você é capaz. A ordem de Jesus para aquele homem foi: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. A palavra, ela continua ecoando pelos séculos e chega até nós da mesma forma: levanta-te, levanta-te. Levanta-te de quê? É do farisaísmo? Se você tem uma prática farisaica, levante-se disso. É de quê? É de uma enfermidade? Levante-se. É de uma apatia? Levante-se. É de uma depressão? Levante-se. É de ansiedade? Levante-se. Do que você precisa levantar? Se Ele está dizendo para você: levante-se. A ordem dele para você é: levante-se. Não se submeta, não se permita continuar prostrado. Levante-se. Você agora está diante da sua mensagem, você agora está diante do seu poder. E diante da sua mensagem, do seu poder, a virtude nele para curar. A Bíblia diz que Jesus estava aí ensinando, mas o poder de curar estava nele. Jesus continua falando, mas o poder de curar continua nele. Então, do que você precisa levantar-se? Ele está dizendo para você: levante-se. E quando Jesus dá essa ordem para aquele homem, a Bíblia Sagrada diz que aquele homem levanta-se plenamente curado. E aqueles que estão presenciando toda a cena, até mesmo aqueles que estão questionando o procedimento de Jesus, são obrigados a dar glória a Deus pelo que Jesus fez. Eu estou dizendo para você que até os incrédulos, até os ímpios vão dar glória a Deus pelo que Deus vai fazer na sua vida. Será que você tem noção do quão poderosa é essa palavra? Será que você tem noção do quão poderoso é o procedimento dele na sua vida? Ele faz até mesmo os ímpios darem glória a Deus pelo que Ele faz na sua vida. E Ele transforma você em seu instrumento para que a glória dele seja manifesta. Ele está procurando, de fato, ocupar espaços com pessoas sinceras. Ele está dispensando os fariseus. Ele está demitindo da sua presença os fariseus. Ele está demitindo os curiosos. E Ele está querendo ocupar as vagas com os sinceros. O salmista no Salmo 15, versículo 1 e 2, ele diz: quem habitará contigo? Quem morará no teu santo monte? E ele diz, no versículo 2: aquele que anda em sinceridade e aquele que anda em justiça. Que Ele encontre em você e em mim essas duas características: sinceridade e justiça. São esses os que habitarão com Ele. São esses que preencherão os espaços que talvez até estejam ocupados, mas daqui a pouco estarão desocupados, para os verdadeiros poderem se assentar neles em nome de Jesus.